dia. No início da década de 90, com o fim da Guerra Fria, a Rússia entrava nos mercados globais. A globalização caminhava a passos largos. Essa tendência poderosa incrementou o comércio internacional, expandiu os mercados de capitais, impulsionou o crescimento econômico e ajudou a reduzir a pobreza ao redor do mundo. Será que a invasão da Ucrânia pela Rússia, agora em fevereiro de 2022, representa o fim dessa era? A globalização estaria chegando ao fim? Afinal, a Rússia, ao ser expulsa dos mercados financeiros internacionais, buscou se unir à China e à Índia e criar um bloco econômico contra o Ocidente. Somado a tudo isso, a estagflação, essa combinação maldita de inflação e recessão, aterroriza os bancos centrais ao redor do mundo. O dólar norte-americano estaria vendo o seu fim? Seria o fim da hegemonia da moeda norte-americana? E o Brasil, esse país commodities com a maior taxa de juros reais do mundo, atrai um fluxo de capitais jamais visto, que faz com que o dólar caia somente esse ano 16% em relação à nossa moeda, ao real. E para falar de tudo isso e de como isso impacta os seus investimentos, eu estou aqui hoje com o economista Alexandre Schwartzman e com o nosso conselheiro Gabriel Safdie, diretamente de Genebra. Bom dia aos dois e eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, seria o fim da hegemonia do dólar norte-americano, esse movimento de queda em relação a todas as moedas praticamente no mundo? Bom dia a todos. Olha, eu acho que a gente tem que olhar bem o que está acontecendo nesse episódio da guerra, né? E o que isso está fazendo como modificações, e que são modificações que eu pretendo são mais radicais e mais duradouras do que o Covid. Quando o Covid aconteceu, se falou de um novo mundo, que a gente ia mudar os nossos costumes e tudo mais. Isso não está acontecendo, isso não vai acontecer. Mas esses eventos da Ucrânia para a Europa é uma coisa que vai completamente mudar a visão europeia nas décadas que vêm. Um só exemplo, você tem um país como a Alemanha, em que finalmente você tem um governo hoje de esquerda, Partido Socialista, Partido Ecológico, que anuncia 100 bilhões de euros de gastos imediatamente no setor militar e uma subida imediata também das despesas militares nos próximos anos, né? É uma revolução quando você conhece aquele lado quase pacifismo alemão e vem muito bem-vindo pelos outros países aqui na Europa. O ministro um dos ministros poloneses disse: quem imaginaria que eu ia defender a ideia de fazer o rearmamento da Alemanha, né? Mas isso é a história que está acontecendo. Hoje a Rússia ficou inimigo da Europa e nós temos esse efeito que está acontecendo desse ponto de vista. E nós estamos vendo também todo esse efeito nos mercados financeiros, e um dos efeitos principais que ele está acontecendo é em relação às moedas, né? Nós vimos dois fenômenos que estão acontecendo. A primeira coisa que estamos vendo é que a gente viu a subida imediatamente de todos os países de commodities, e não é só o caso do Brasil, a Austrália também a moeda está subindo, né? E nós estamos nessa situação que quando o primeiro-ministro inglês, Harold Macmillan, perguntaram a ele o que ele temia mais, ele tinha respondido: events, my dear boy, events. E esses eventos nós estamos vendo hoje isso acontecendo em relação ao Brasil, em que você tem vários fatores que justificam e explicam por que, de repente, nós tivemos essa subida do real em relação ao dólar. O primeiro efeito, como todo mundo viu, é a questão das commodities, que automaticamente faz com que o Brasil seja um país de commodities. O pessoal, mecanicamente, o Brasil tem uma certa vantagem, sobretudo por causa dos produtos agrícolas, né? Mas tem outras razões também pela qual o real subiu. A segunda razão é o fato que, como a Magda falou, a Rússia foi expulsa dos mercados de investimentos. Eles estão saindo de todos os índices que existiam, naquele famoso BRICS. Nós temos um a menos, né? A Rússia não está mais dentro. Então, mecanicamente, você tem um efeito de
de rebalançamento em que a posição do Brasil aumenta dentro desse índice dos países emergentes, e o fato que você sabe que tem atualmente uma briga muito grande entre os chineses e os americanos, em que os americanos querem que as empresas chinesas apresentem as contas segundo os estándares americanos, os chineses estão recusando, e os americanos estão dizendo, se vocês não fizerem isso, nós vamos mandar embora suas empresas que estão cotadas aqui nos Estados Unidos. Os chineses parece que estão tentando achar uma solução com os americanos, mas isso faz que, sem certeza, se você não sabe se daqui a 6 meses, finalmente as empresas chinesas vão ser também banidas dos países desenvolvidos ou não, isso faz que você não pode aumentar de uma forma importante o seu investimento na China. Então, isso, mecanicamente, de novo, o Brasil, a parte dela dentro dos fundos de mercado emergente aumenta, e por causa desse problema com a China, aumenta ainda mais. E o terceiro fator que você vê e que justifica essa evolução é o fato de que nós começamos de novo com a expectativa de subida de taxa de juros dos Estados Unidos, aquela brincadeira que você se lembra que aconteceu alguns anos atrás, em que se tomava dinheiro emprestado de um país com a taxa de juros muito baixa e que você ia comprar moedas de taxa de juros altas. Então, o que nós estamos vendo? A gente pode ver isso em relação ao ien, que é a coisa mais evidente. Se vocês olham desde o começo da guerra até hoje, o ien passou praticamente, perdeu 10 pontos, e foi de 112 a 122 em relação ao dólar, né? Simplesmente porque o pessoal está tomando hoje ien emprestado, porque todo mundo sabe que os japoneses não vão subir taxa de juros, e automaticamente a gente está vendo que a gente vai ter alta taxa de juros dos Estados Unidos. Então, vamos lembrar o seguinte, no começo do ano, a gente estava esperando aqui uma alta a cada reunião do Banco Central de 0,25. Seriam 6 altas de 0,25. Com os últimos números que saíram da economia americana, que são super fortes, nós estamos vendo o seguinte, eles vão subir de 0,5 na próxima reunião e de 0,5 a mais na seguinte. Isso quer dizer que nós estamos passando de uma expectativa de taxa de juros a curto prazo, no final de ano, de 1,5% a 2% em cima dos Estados Unidos, sem que isso seja acompanhado de uma forma dessa alta aqui na Europa e sem que o Japão também não se mexa. Então, você tem esse dinheiro que é tomado emprestado em ien e uma parte desse dinheiro automaticamente vai mais ainda em cima do Brasil e vai comprando também reais, simplesmente porque, como a Magda falou, a taxa de juros em reais está muito, muito alta. Então, você tem todos esses efeitos que estão hoje justificando porque, de repente, a curto prazo, nós tivemos essa subida espetacular do real em relação ao dólar, que não tem nada a ver com o Brasil, nada a ver com a situação brasileira e tudo a ver com o que está acontecendo aqui fora, né? Com isso, eu vou simplesmente dizer que essas taxas de juros altas, elas vão acabar tendo taxas de juros altas nos Estados Unidos, as subidas das taxas de juros nos Estados Unidos. A gente sabe que cedo ou tarde isso vai ter efeito, porque também mecanicamente vai trazer dinheiro de volta dos países emergentes para os Estados Unidos. A questão hoje que tem que ser perguntada é a seguinte: a que nível finalmente o dólar contra o real fica um nível atrativo para se vender reais e comprar dólares? Para mim, já está uma festa muito boa. Eu nunca imaginaria que o real estivesse assim tão forte como ele está hoje. Para mim, é um pequeno milagre, né? E eu vou passar, então, para o Alexandre agora. Só uma coisinha que eu estava conversando com o pessoal aqui na Suíça, que é o seguinte. Quando o Lula chegou para o primeiro governo dele, ele recebeu uma casa direitinho, estava tudo bonitinho do Fernando Henrique, né? Então, o que vai ser? Hoje nós temos duas pessoas que estão a maior probabilidade que vão ser o novo presidente, né, o Bolsonaro e o Lula. Então, vocês acham realmente de que eles são as pessoas que mais habilitadas para fazer realmente um bom desenvolvimento do país? E a que momento esse risco político vai começar a ter uma influência em cima da moda também, né? Obrigada, Gabriel. Obrigada. Antes de passar a palavra para o nosso Alexandre, uma pequena questão relativa aos seus investimentos. Fluxo também define, e o fluxo está favorável ao Brasil com a nossa taxa de juros alta. Agora, o nosso especialista nos fundamentos vai contar um pouquinho aí, primeiro, dessa invasão da Ucrânia pela Rússia, os impactos geopolíticos e econômicos disso, chegando até o Brasil, e aí sim, respondendo ao Gabriel sobre a nossa condição brasileira fiscal
e política, que é hoje o que domina o cenário. Alexandre, cenário caótico no mundo? Oi, bom dia, Magda, bom dia, Gabriel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Enfim, né, what a difference a month makes, né? A gente não teve a nossa reunião no mês passado, Foi. né? Tivemos em janeiro e de lá para cá, assim, o mundo está, mais uma vez, de pernas por ar. A gente tem, obviamente, essa confusão com a invasão russa na Ucrânia. Em retrospecto, o que a gente vê me parece ter sido um erro de cálculo fenomenal por parte do Putin. Imaginava uma vitória fácil, ser saudado, as tropas serem saudadas nas ruas de Kiev como os libertadores. Não é exatamente como aconteceu. Não está claro qual que vai ser a solução disso, porque, enfim, vai ter que... acho que nunca foi pensado o caso de não conseguir vencer nos primeiros dias, tem uma saída complicada, o que significa que, muito provavelmente, esse conflito se arrasta, né? Em que agora a gente, como economista, é obrigado a entrar até na seara de estratégia militar, o que tipo de coisa a gente não se sujeita. Mas, enfim, meu ponto de partida é que esse vai permanecer ao longo de vários meses sem uma solução clara, e que significa também uma persistência das sanções sobre a economia russa, né? A combinação das sanções sobre a Rússia mais a própria Ucrânia, que é um fornecedor importante de alguns cereais no mercado internacional, tem levado a um aumento de preços de commodities. Você acha que do ponto de vista imediato, a primeira coisa que a gente vê, preços de commodities muito mais altos do que nós víamos num primeiro momento. Isso num mundo em que as tensões inflacionárias já eram visíveis, né? A gente já tinha o caso de cadeias de suprimento que não tinham se recuperado da Covid. Isso tem relevância para o tópico que o Gabriel tocou, que eu pretendo abordar também, qual que é o futuro da globalização com esse novo mundo, mas do ponto de vista imediato, significou um choque inflacionário para o mundo como um todo. É um choque para o mundo como um todo, a gente interpreta como um choque de oferta. O que é um choque de oferta? Pensar aqui, uma analogia, tem uma quebra de safra. Uma quebra de safra é uma coisa que reduz a disponibilidade de alimentos e faz os preços subirem. Para o mundo como um todo, é exatamente esse fenômeno que está acontecendo, o que coloca os bancos centrais, de fato, num tight spot, né? Coloca num canto meio complicado de sair, porque a gente vê, de maneira geral, né, a inflação acelerando, particularmente na Europa. Esse impacto ele é nitidamente um impacto recessivo, né? Tem um aumento no preço do gás, aumento no preço do petróleo, aumento no preço da comida, aumento no preço do... Tudo isso daí, a Europa é uma importadora líquida. Então, a renda do europeu, de maneira geral, ela se contrai nesse contexto. E pode se contrair ainda mais se levarem adiante as sanções que estão sendo estudadas nesse momento. Ao mesmo tempo que preço sobe. Então, o Banco Central fica, né, um pouco como aquele goleiro do Uruguai, quando o Pelé saiu de um lado, a bola do você não sabe em qual dos dois você vai. Se você vai tomar conta da inflação, se vai tomar conta da atividade, fica meio perdido nesse cenário. Não é tanto o caso da economia norte-americana. Ela é autossuficiente em petróleo, gás, pode se tornar, inclusive, uma exportadora. Daqui a 3, 4 anos, muito provavelmente, Estados Unidos será um grande fornecedor de gás para a Europa, na medida que ela se afaste do fornecedor russo, né? Então, para os Estados Unidos é menos uma questão de redução da sua renda disponível, tem um choque inflacionário, e a gente viu o que o Gabriel já adiantou, quer dizer, perspectiva de política monetária mudou, a gente não está mais falando em aumentos de 0,25, a gente está falando em aumentos de 0,5 ponto percentual. Hoje, o que está nos preços é um Fed Funds, a taxa básica de juros, chegando a 3. Eu desconfio que irá mais longe do que isso, provavelmente 3,5 ou 4, porque a intensidade do choque é grande, pega a economia norte-americana
com uma taxa de desemprego particularmente baixa, né? Acabou de ser divulgada a taxa de desemprego nos Estados Unidos referente a março, 3,6, é a segunda mais baixa aí dos últimos 40, 50 anos, um pouquinho antes da Covid estava em 3,5. Pela dinâmica da coisa, a gente vai ver essa taxa mais perto de 3 do que de 3,5 ao longo dos próximos meses, o que significa que tem um ambiente muito propício para a propagação desse choque em termos de inflação. Então, o Fed tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade grande nesse sentido de conter a inflação, né? Então, a gente vê essa perspectiva de uma aceleração das altas e, olhando mais à frente, dependendo de como o Fed tiver que jogar o seu jogo, até onde ele tiver que levar a taxa de juros, a gente corre o risco de ver que uma situação na qual o pouso suave, quer dizer, aquela história, eu subo a taxa de juros exatamente aquilo que é necessário para fazer a inflação cair sem gerar uma recessão, é uma coisa complicada, mas tem que ser muito habilidoso para conseguir colocar esse tipo de coisa vamos dizer, tirar do papel e colocar na realidade. Então, é um contexto que a economia global, nesse momento, tem uma série de dificuldades particularmente ligadas à inflação. No caso do Brasil, falei, para o mundo, esse episódio é nitidamente uma redução da oferta global. Para o Brasil não é exatamente isso. O Brasil é um exportador líquido de petróleo, pouca gente sabe, mas a gente tem a balança comercial de petróleo dá 27 bilhões de dólares a nosso favor. Obviamente não no caso de derivados, a gente ainda importa, etc. Mas, de maneira geral, o Brasil é um grande exportador líquido de commodities, o ponto que a Magda levantou, o Gabriel também tocou isso aí, beneficia o real, não beneficiou tanto nos últimos 2 anos, mas parece que essa dinâmica retornou, né? Então, de alguma forma, atenua o impacto do aumento de commodities, mas não totalmente. Então, para ter uma ideia dessa coisa, quer dizer, então a gente estava com gasolina no último reajuste que tinha acontecido em janeiro, a gasolina lá fora estava $2,30 o galão, o dólar perto de 5,60, dava mais ou menos R$13 o galão do preço internacional do galão de dólar, do preço internacional do galão de petróleo medido em reais. Né? Fazendo essa conta hoje, com o preço da gasolina, onde está agora $3,20 o galão, mesmo com o dólar a 4,60, a gente ainda está falando, eu estou colando aqui porque eu anotei isso hoje, perto de R$15 o galão de petróleo no mercado internacional. Isso é mais ou menos verdade para o conjunto das commodities. Muito embora o dólar tenha valorizado, o impacto do preço de commodities ainda é positivo em reais. Então, em cima daquela inflação alta que nós já herdamos ali do ano passado, superior a 10%, a gente teve um choque adicional. A expressão mais visível dele é a gasolina, não para aí, ela está na gasolina, ela está nos preços de alimentos de maneira geral, está no preço do minério, que obviamente não aparece para o consumidor diretamente, mas em algum momento ele começa a aparecer quando esse preço entrar nos produtos que estão sendo fabricados. Enfim, então a gente tem também uma situação mais delicada do ponto de vista de inflação, né? E um Banco Central que está fazendo ali uma certa ginástica para conter o aumento de taxa de juros, fez um último aumento que levou para 11,75, prometeu que vai levar para 12,75 e provavelmente parar lá. Eu vou dizer, provavelmente ele não conseguirá parar lá, ele vai ter que levar essa taxa um pouco além disso, né? Então a gente ainda verá, acredito, uma taxa de juros mais alta aqui. Então o cenário de curto prazo para a moeda é esse. Eu previ isso? Obviamente não. Eu sempre digo, se eu soubesse prever o dólar, por mais que eu goste de estar aqui, não seria aqui que eu teria, eu já teria me aposentado se eu soubesse prever exatamente o que vai acontecer com o dólar. Mas o fato é que, assim, em retrospecto, essa combinação de um juro alto aqui e de preços de petróleo em elevação certamente tem sido positiva para o real. Para pegar o gancho do Gabriel, bom, mas isso daí, o que nós fizemos para merecer esse dólar mais barato?
nós fizemos muito pouco, né? Em parte é resultado dos nossos defeitos, tem inflação muito alta, não é uma inflação turca, não é uma inflação argentina, mas estamos falando de uma inflação que vai permanecer em 10% ao ano durante, sempre medida em 12 meses, até meados desse ano, para cair para 7, né, alguma coisa assim. Então, ainda é uma inflação que vai ser o dobro da nossa meta, bem fora do intervalo, né? E estamos nos beneficiando, por enquanto, desse choque positivo de commodities para o país. Agora, nós temos, né, uma situação política delicada. Eu sempre coloco isso. De um lado, um governo que é nitidamente incompetente, que não tem mostrado qualquer compromisso com a estabilidade, apesar do discurso do ministro da Fazenda ou da Economia, né, o que a gente vê, na verdade, foi o fim do teto de gastos, uma discussão sobre aumento de salários para funcionalismo, o populismo ali do presidente tentando se reeleger, e do outro lado a gente tem aquilo que a gente já conhece, um outro tipo de populismo, né, a versão mais recente. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo, agora não posso desver o vídeo, por mais que eu queira, em que a gente vê, por exemplo, o Lula dizendo que o problema lá da guerra na Ucrânia é que as pessoas não sentam para conversar em torno que com 4 cervejas ele resolvia o problema. Quer dizer, nitidamente uma pessoa que não tem o menor senso de realidade, né, no que diz respeito ao mundo, não tem o menor senso de realidade no que diz respeito à economia brasileira, e a gente está entre essas duas escolhas, sendo que a mais provável é que o ex-presidente Lula acabe sendo eleito. Então, eu vejo um cenário politicamente complicado para o Brasil. Então, eu vejo esse movimento de barateamento do dólar como resultado das forças que o Gabriel descreveu bem, o rebalanceamento de portfólios, particularmente daqueles que, por mandato, têm que estar investidos em mercados emergentes e não podem mais estar na Rússia, né? A nossa taxa de juros, commodities, tudo bem, mas a grande verdade é que os fundamentos do Brasil continuam tão ruins quanto eles eram antes disso tudo. Na verdade, até diria um pouco piores do ponto de vista de inflação, um pouco melhor do ponto de vista de balanço de pagamentos, porque, enfim, as nossas exportações esse ano vão bombar. Então, a gente tem ali uma situação muito tranquila do ponto de vista de contas externas, menos tranquila do ponto de vista de inflação e nebulosa, para dizer o mínimo, do ponto de vista fiscal, que para mim continua sendo um grande problema. Para encerrar aqui, a pergunta que a Magda levantou, é o fim da globalização? Não acho que seja o fim, mas eu acredito que a gente vai passar por uma reversão importante. Talvez se estendeu demais a globalização. Né? Em que sentido? Já tinha, em alguns aspectos, percebido isso com a questão das cadeias de suprimento no pós-Covid. Quer dizer, o mundo pré-Covid, pré-guerra, etc., tinha se acostumado com uma redistribuição da produção global que, economicamente falando, era a coisa mais eficiente a ser feita. Quer dizer, não tinha nenhum erro do ponto de vista estritamente econômico nessa estratégia de terceirizar a sua produção para países de salário mais baixo. As telecomunicações avançaram, a gente consegue, do ponto de vista operacional, fazer com que todos os processos fluíssem just in time, né? Então você fazia a ordem, você sabia quanto tempo a tua ordem que você colocou lá na China, quanto tempo a tela chegar montada, etc. Esse mundo deixou de existir em parte pela Covid, em parte pela guerra, não porque a Rússia tenha qualquer relevância nesse tipo de coisa. A Rússia estava, de maneira geral, assim como o Brasil, fora das cadeias globais de suprimentos, né? Ela tem relevância na produção de petróleo, de gás, de carvão, de alguns minerais, mas industrialmente é um zero à esquerda, né? E a gente está descobrindo, inclusive, que militarmente as coisas russas não são grande coisa, mas, enfim, acho que o receio que se tem hoje é o seguinte: aconteceu na Rússia. Tem um paralelo muito claro. A gente fala pouco, porque a gente tem medo. Tem um paralelo com Taiwan. Né? Obviamente, não acredito que a China tenha qualquer direito sobre Taiwan. Tem menos direito sobre Taiwan do que a Rússia tem sobre a Ucrânia. Né?
Mas ali sim cabe o fato de que é o mesmo povo, fala a mesma língua, até 50 anos era o mesmo país, né? Então você olha para isso e fala, qual é a chance de algum evento acontecer no Extremo Oriente, em particular nesse momento em que Europa e Estados Unidos estão preocupados com a guerra na Rússia, na Ucrânia? Quer dizer, qual que é a chance de um conflito? Eu espero que seja baixa, eu não sei avaliar isso, mas o fato é que nós temos um poder emergente no leste. Essa situação em que há o desafio de um país hegemônico por um país emergente no passado tem histórias muito ruins. Então, o que a gente está percebendo é não dá para confiar em países onde a democracia não lançou raiz. Então, autocracias como a Rússia, como a própria China. E vamos falar a verdade, a Índia ainda é a maior democracia do mundo, mas tem dado largos passos na direção de se tornar menos democrática. Você começa a olhar e falar, bom, talvez não seja o caso de eu manter essas cadeias de suprimentos tão extensas, tão espalhadas ao redor do mundo. A gente está vendo um movimento de resourcing, né, de trazer de volta, por razões geopolíticas, por razões de protecionismo. De novo, independentemente das razões, eu acho que algum refluxo a gente há de ver. O que significa, aí é o meu chute, não para agora, é um mundo que cresce menos, de maneira geral, porque será um mundo menos eficiente, e é um mundo em que a gente vai devolver parte daqueles ganhos expressivos de preços que nós tivemos ao longo dos anos 90, 2000 até 2010, em que a força da globalização ajudou, né, em manter os preços baixos, mesmo com o mundo crescendo mais rápido. Quer dizer, a globalização foi um ganho de eficiência que permitiu um aumento do ritmo de crescimento potencial da economia, potencial entendido como aquele que não pressiona a inflação. A gente vai devolver um pedaço disso. Significa, para manter a inflação mais baixa, depois que desinflacionar, estou falando de agora, né, daqui a 2, 3, 4 anos, quando conseguirem trazer a taxa de inflação de volta para as metas, a gente vai ter que conviver com um crescimento geralmente mais baixo, porque o mundo vai ter perdido parte da eficiência que ele ganhou nos 30 anos que antecederam a esse fenômeno que a gente vive hoje. Então, vou encerrar por aqui, que eu desconfio que eu já falei muito mais do que eu devia. Falou muito bem e falou algumas coisas que, se você permite, eu vou pegar como ganchos aqui para a estratégia de investimentos da Portugal Family Office. Aqui no Brasil, vamos continuar surfando o almoço de graça dos juros. Não há por que se correr riscos se você tem aí juros nominais de 13% ao ano e reais bem expressivos, mesmo com essa inflação daqui para frente, como o Alexandre falou, de possivelmente 7, 8 ao ano, a gente tem aí uma bela margem de juros reais que nós vamos nos aproveitar dela. Lá fora, usando o que o Alexandre falou, com o fim da globalização ou com a diminuição da força da globalização, os países se voltam para dentro. E onde é que eu vou escolher ter os meus investimentos? Na economia mais forte, se ela tiver que ser autossuficiente, que é a economia norte-americana. Índice de desemprego, um dos mais baixos já visto, o Alexandre falou, 3,6% apenas. Empresas lucrativas e repassando os aumentos de preços devido à inflação para os seus preços e os salários subindo na mesma medida. O Fed vai tomar medidas de elevação de juros? Vai tomar medidas, mas é um país autossuficiente em energia, uma economia que, mesmo com esse cenário que o Alex me corrija se eu estiver errado, deve crescer aí seus 3% esse ano e os 3% no ano que vem. Então, é lá que nós vamos concentrar os nossos investimentos na área internacional e, além de tudo, hoje, com uma vantagem. Voltam os produtos com capital garantido e não apenas 100% de capital garantido, 106% de capital garantido durante 3 anos, uma garantia de 2% ao ano, sem entrar na volatilidade, que vai continuar sendo o nome do jogo, uma vez que a guerra não terminou, e o Alexandre falou, é uma guerra longa,
é uma guerra de cansaço de todas as partes. Então, é assim que nós vamos fazer com os nossos investimentos, e eu deixo aqui meu agradecimento ao Alexandre Schwartzman e ao Gabriel Safdie, e vamos continuar torcendo para que essa guerra acabe, principalmente pelo lado pessoal, né? Não é nada bom ver a quantidade de vítimas, a destruição do país, quanto isso vai custar para reconstruir a Ucrânia. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado e vamos continuar torcendo para essa guerra acabar o mais rapidamente possível. Eu vi que não há perguntas, eu deixo aqui uma chance, se alguém quiser fazer uma pergunta, para escrever aí no chat, a gente passa para o Gabriel e para o Alexandre. Caso contrário, realmente eu vou me despedir agora. Esperar um pouquinho para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Aproveitar um pouquinho para falar uma coisinha, então. O Alexandre, nós esquecemos um pouco, não é que esquecemos, nós não falamos de um ponto importante em relação aos Estados Unidos, que é que não vai ter somente altas de taxa de juros, mas também que você vai ter uma redução do balanço da Fed. Isso quer dizer que a coisa que a gente vai ter dinheiro saindo do sistema, enquanto que todos esses últimos anos o dinheiro entrava dentro do sistema. Isso vai acabar estressando também muitos ativos financeiros do seu ponto de vista, né? E é, de novo, um elemento que é favorável para o... Gabriel, para mim, congelou. E para vocês? Alguém me escreve aqui? Tá. Eu ouvi tudo que o Gabriel falou. Para mim está bom. Então o problema está comigo. Desculpe. Pode continuar. Continua de onde estava. Então, nós vamos ter um estresse que vai acontecer com um certo número de ativos, um certo número de coisas, e isso vai trazer mais... vai, no final do dia, também ajudar bastante os Estados Unidos desse ponto de vista, ao nível da evolução dos investimentos, que o dinheiro vai acabar saindo também de mercados periféricos de volta para os Estados Unidos, né? Ok, então, um abraço para todos. Até o próximo mês. Eu estou vendo que não tem mais perguntas e me despeço aqui de todo mundo. Tchau para todo mundo, um ótimo dia e obrigada, Gabriel, obrigada, Alexandre, obrigada a todos os convidados presentes. Um grande abraço. Tchau, tchau.